Bem-aventurados os mansos e os puros de coração, porque esses herdarão o reino dos céus. Quem são os mansos e quem são os puros? A pureza significa o estado do ego. Significa que você se livrou de todos os valores duais para poder chegar na sua essência. Aquele que chega na essência é consciente. E aquele que é consciente é puro. E os mansos são aqueles que têm a paciência de esperar o tempo certo do resultado. Porque a questão não é só fazer, você tem que esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. Bom, esse vídeo ele vai ser totalmente voltado para o espiritual. Então quem não acredita ou não curte o assunto, é só clicar no xizinho da aba. Não precisa assistir o vídeo. Sem crise. Ou quem não acredita e não curte e está curioso para saber, assiste de boa. Mas que fique avisado que esse vídeo vai ser totalmente voltado para o espiritual. Então vamos ao que interessa. Bom, para quem acredita, nós viemos de várias e várias vidas. Essas várias vidas é um processo evolutivo e tem os seus porquês. E o que é o karma nisso tudo? Ou karma, prefiro assim. Os karmas são os pontos nesse processo evolutivo que você precisa melhorar. Por isso a gente passa algumas situações com algumas pessoas. Essas situações são feitas para a gente ter a consciência desses pontos e poder melhorar como pessoa e pagar o nosso karma. Nada bem mastigado. Por isso a gente precisa pôr a cabeça para funcionar. Existe a possibilidade de uma pessoa passar por uma situação e não aprender? Sim, existe. É por isso que algumas pessoas se fodem na vida e continuam se fudendo. Porque elas passam pela situação para poder aprender e não aprendem. Elas não mudam o padrão vibratório do pensamento delas. Mas a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo de entendimento. Não dá para forçar. Tem que esperar. Por isso algumas pessoas aprendem mais rápido do que as outras. Para vocês poderem entender, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que antes de vir para esse plano, ele pediu para se fuder. Exato, ele pediu para se fuder nessa vida. Por quê? Com essa situação, ou as situações dele se fudendo, ele põe a cabeça para funcionar. Ele pensa nos porquês. E ele acaba chegando numa resposta. E isso faz com que ele evolua. Esse foi o propósito dele nessa vida, para poder crescer. Eu particularmente acho isso muito foda, porque tem que ser muito homem para aceitar se fuder a vida inteira, para poder crescer. Muita gente nem aceita isso. E por causa disso, ele chegou num nível de consciência tão foda, num entendimento tão foda, que muitas pessoas não conseguem entender. Tá, mas por que a gente passa por tudo isso? Porque a gente precisa alcançar o Dharma. A palavra Dharma significa realidade. Mas a gente já não vive na realidade? Não. Esse plano que a gente está, o plano físico, é um plano dual. É um plano de confusão. E por que raios estamos num plano dual? Porque através dos conflitos e do exercício do pensamento, das situações que a gente passa, a gente acaba chegando numa resposta. Por isso que é tão importante pensar nas coisas. O propósito de pensar é achar as respostas. Em outras palavras, se você quer parar de beber, comece a frequentar um bar. Porque se você for forte mesmo, você para de beber. Senão você vai cair no vício. É esse o propósito do karma. É você passar por uma situação extrema e aprender com isso. E como eu faço para resolver o meu karma? O karma em si, ele se resume em causa e efeito. Então se imagina dentro de uma caverna. Então quando você fala alguma coisa, o som da sua fala bate nas paredes da caverna e volta. É o que nós chamamos de eco. Digamos que esse eco seja o seu karma. Então, em outras palavras, tudo que vai, volta. E se tiver que voltar, que seja coisa boa. Então o karma basicamente se resume em 3 questões. Primeira, se você tem uma pendência com uma pessoa, tente arrumar. Segunda, se não dá para arrumar, aceita. E a terceira, a mais importante, tudo o que a gente faz tem um peso e uma medida. Ou seja, se você faz o mal aqui, você vai ter que arrumar isso. Esse arrumar é o que a gente chama de karma.
Por isso é tão importante você fazer o bem, plantar o bem, ter retidão nos seus passos, porque toda essa coisa boa que você faz vai refletir. E o propósito de você fazer o bem é você pagar o seu karma e chegar na iluminação. Aí com isso você não precisa reencarnar de novo. O processo evolutivo aqui nesse plano físico terminou para você. Aí você vai para outro lugar. Em outras palavras, você passou de fase no videogame. Então, resumindo, os 3 principais pontos do karma. Se você tem pendência, arrume. Se não tem como arrumar, aceite. E faça sempre o bem. Além de contar ponto positivo, fazer sempre o bem pode anular algum erro que você cometeu. Se vocês estão achando difícil pagar o karma de vocês, esperem até chegar ao Dharma. Aí vocês vão trabalhar de verdade, igual gente grande. Bom, então é isso, galera. Temos mais um vídeo. No próximo vídeo eu já vou entrar com assunto filosófico. O próximo assunto vai ser teoria Tetris para resolução de problemas. Bom, então é isso. Curtam o vídeo aqui embaixo, isso ajuda a divulgar. Compartilhem o link para passar a informação para frente. Se inscrevam no canal Eu Uso Óculos e façam seus comentários, porque a opinião de vocês é muito importante. Então é isso, galera. Valeu mais uma vez, hein?